abreviaturas, que é o que muita gente utiliza aí no dia a dia, tá? Bom, as abreviaturas funcionam da seguinte forma, tá? Se você abrir o Vim, por exemplo, e rodar aqui help e ABBR, dá um enter aqui, ó, você vai descobrir mais sobre abreviaturas, tem várias opções lá, o INO, REA, e do mesmo jeito que tem os mapeamentos, ela tem outras opções, outras variáveis, variantes, melhor falando, né, sobre abreviaturas. Mas a gente vai ver o básico aqui, como que ela funciona. Vamos editar o nosso vim.rc, tá bom? E vamos criar o comando IABBR, abreviatura, assim, EV, tá? E vamos supor que toda vez que você digitar a palavra mesmo, você quer que o sistema, o Vim, conserte para você para mesmo, tá? Então você salva e sai. Tá? Quando você abrir um Vim qualquer, tá digitando um texto, aquele cara disse que mesmo quando você der espaço, ele já conserta para você. Mesmo que você fizesse isso, ele mesmo de novo, ele já vai consertando. Porque eu vou salvar sem sair, tá? Então, a abreviatura serve para isso. Você pode usar de várias formas. Por exemplo, quando você está criando uma postagem para um blog, você vai lá e mapeia o HTTP para virar quem? Um A, href igual que http, fecha, link, A. Você ainda pode criar outra abreviatura aí para o HTTP de novo. Você coloca assim, /. Eu não sei se esse // vai funcionar, mas vamos lá ver, tá? Então eu vou abrir aqui um Vim, vamos supor, nesse artigo do blog, vamos supor que você está escrevendo, artigo do blog, para você acessar o conteúdo, vamos supor, né? Basta clicar no link, aí você vai lá, HTTP, quando você der o espaço, ó, ele já autocompleta para você só precisa digitar o link aqui, tá? Então, veja que é uma funcionalidade extra bem interessante das abreviaturas aí. Então, ou seja, é para isso que funcionam as abreviaturas, tá? A princípio, eu vou deixar aqui comentado, eu vou disponibilizar esse ponto vim.rc que a gente está criando aqui, só vai sair, né? No quinto aqui, agora vamos ver autocomando, AutoCMD. O set, o let, como eu já falei. O set é para configurações, o let geralmente para você atribuir variáveis, execute e vamos ver outros comandos aí, tá? Qualquer coisa a gente retorna aí para ver a ordem certinha para eu ir falando sobre esses comandos aí do VimScript, tá? Vamos lá, então primeiramente vamos ver aí o autocommand, tá? A gente viu lá que a gente pode gerar com a informação, né, de echo, essa é a mensagem, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos supor que você vai abrir um arquivo.html, tá? Vai criar um arquivo aqui, HTML, né? Você vai lá, doctype, tal, né? Só que você quer que toda vez que você abra, você quer que o Vim diga para você se esse arquivo é um arquivo .html ou não. Então você vai usar o seu, ele automaticamente completa embaixo porque de cima tinha comentário, tá? Então você vai usar o comando AutoCMD, comando que serve para toda vez que você abrir o Vim, execute esse comando, tá? Automaticamente rode esse comando. Então o que você vai fazer? O Alt, no caso aí AutoCMD, você vai criar um BIOF, tá? Para a gente jogar para o BIOF, new file asterisco.html, qualquer arquivo que for asterisco.html, você quer o quê? Que dê um eixo e diga, esse é um arquivo HTML, vamos supor. Salvar isso aí. Quando eu abrir aqui agora o arquivo.html, ele tem que exibir a mensagem aqui no canto inferior esquerdo de que esse é um arquivo HTML. Vamos lá, enter, ó, esse é um arquivo HTML, ou seja, ele executa um comando, nesse caso foi um exemplo bem simples, né? Um exemplo básico só de impressão. Mas aí a gente já tem algumas ideias que a gente vai ir na frente. Vamos ver aos poucos para a gente ir na frente, tá? E aqui eu vou sair sem salvar, né? VimRC e eu vou comentar só para você saber, você ver que essa é a sintaxe. E aqui a gente vai comentar, já não vai exibir mais. Se a gente abrir, já não exibe mais a informação, tá? Como a gente não mudou nada lá, vai ficar desse jeito. Vamos ver agora sobre o comando let, tá? Que eu falei que é para variáveis. Então vamos lá. Se você for criar uma variável no seu VimScript, poderia usar o comando let. Lembra que eu falei para vocês que quando é nome minúsculo, quando é variável, geralmente o Vim usa letras minúsculas. Quando é comando, você começa, ou nome de função, é interessante você usar com letras
maiúsculas no início, tá? Então vamos atribuir igual a gente atribui para qualquer linguagem de programação, um conteúdo aqui, a variável nada vai dizer para mim que isso, na verdade, é tudo, tá? Salvar e sair aqui. Agora vamos abrir um Vim qualquer e vamos aqui rodar o comando ESC nada, tá? Veja, esse não é um comando, ele na verdade, o nada é uma variável. Então vamos dar um eixo na variável, nada, eco nada, ó. Isso na verdade é tudo, ou seja, você cria variáveis com o comando let. Então vamos aos poucos para a gente saber o que cada um deles faz. O próximo lá que a gente viu aqui, eu vou salvar, vou comentar para salvar, né? O próximo que a gente viu foi o comando ao set, a gente já viu, né? O set a gente seta configurações. Mais informações você pode usar o Vim aqui, né? A gente já viu com o set Vim RC, né? A gente setou aqui já o set NU, a gente já utilizou, ou seja, a gente setou uma configuração para toda vez que a gente abrir o Vim rodar esse. Algumas coisas que você fala assim, é a mesma coisa, mas esse BIOF new ele não é aceitável aqui em set. Então existe algumas coisas aí, cada comando tem as suas particularidades, tá? Mais informações você pode usar o help set. Sempre assim, sempre, olha lá, você ainda tem uma abreviação aí, não abreviação, não confunde com aquela, que é esse ou set, serve para você setar aí configurações, auto set term caps, opções por term cap, né? A gente fala sobre term if, term cap, e os comandos dele também no curso extremamente avançado ou curso intensivo de shell script avançado, tá? Então o set a gente já viu também. Qual mais? O execute, vamos lá ver sobre o execute. A gente, na verdade, já utilizou ele aqui em cima. Porque, por exemplo, o execute ele funciona assim. Se você não quiser usar esses atalhos aqui, o ESC e tal, você usa uma nova linha com o execute, que ele vai executar o comando que você pediu, tá? Então, assim, ele é pouco usado. A gente já tem o command, que a gente já viu aqui em cima. Aqui em cima o command, a gente usou o command para fazer o mundo, tá? Então, o execute é similar ao command, ele é pouco utilizado, mas algumas pessoas ainda utilizam. É bom somente falar com ele e não orientar você a ficar utilizando muito o command, tá? E o próprio command, que seria o outros aí, né, que a gente falou, tá? Variáveis a gente já mostrou, usando o comando let, você pode criar variáveis com let. Funções, vamos lá então para funções, tá começando a ficar mais legal agora, né, sobre funções. Vamos lá entrar no nosso ponto Vim RC, de novo, tá? E ao invés da gente criar variáveis ou comandos ou coisas desse tipo, vamos criar uma função para você ver como funciona a função quando você cria o seu Vim Script. Quando você cria a função, no Vim Script ela tem uma sintaxe diferente. Você tem que começar com o comando function e depois você tem que dar uma exclamação. Aí você vai lá e cria minha funcão, que é o nome da sua função. Aí no caso você usa aí o colchete de abrir, fechar para mostrar que é o fim do nome da sua função. É legal você obedecer aí a indentação também para você não se perder. E a gente vai colocar aqui o comando eixo que a gente já viu, que é minhas definições, por exemplo. Vamos definir aqui uma função que vai exibir a palavra minhas definições. E para você finalizar uma função é end function, tá? End function. A gente vai ver aí autocompletar palavras e comandos, um plugin e fica mais fácil você escrever. Nem sempre assim no seco também, algo desse tipo, tá? Vamos salvar e sair aqui, tá? Só para teste. E agora vamos abrir o Vim e vamos executar o comando minha função, nem autocompleto, minha funcão não roda, tá? Se a gente der um eixo em minha funcão, ele exibiu minhas definições, mas precisou do enter lá, você viu? Se a gente não usar isso aqui, ó, nem aparece. Você tinha que chamar ela justamente com as chaves e aí dá zero, tá? Zero porque saída sem erro, executou a função normalmente. Quando você quer criar um comando para sua função, aí você entra a ideia do que a gente já viu, na verdade, que é o command. Então, quando você cria uma função, se você quiser chamar ela por um comando, você tem que jogar command, chama a função, inventa um comando qualquer, chama a função aqui, eu vou chama a função, e aí você vai usar um parâmetro, uma sintaxe chamada call, que chama a função call, vai chamar quem? Minha funcão. E aí você tem que colocar aqui embaixo também. Salva e sai. Quando você abrir o Vim agora, que você vier chamar o comando chama a função, enter, vai mostrar minhas definições sem precisar apertar enter, nada desse tipo. Ou seja, geralmente quando você cria uma função e você quer chamar ela, você usa aquela sintaxe no Vim Script, que é o comando command, mas tem que vir aí como call minha função, tá bom? Então, desse jeito você cria
as suas funções personalizadas em Vinscape. Bom, pessoal, vamos estender um pouquinho mais esse conceito de funções, tá? Eu abri aqui o navegador e eu peguei aqui, vamos pegar aqui um conceito bem básico de HTML, para a gente construir uma página HTML, e eu encontrei isso aqui, tá? Então vamos copiar a princípio isso aqui, tá bom? E vamos abrir um texto aqui, arquivo.html, tá bom? E vamos colar ele, Shift Ctrl V, e vamos salvar ele aqui, tá? Essa opção aqui, IMG, eu vou deletar só para ficar somente o básico mesmo, para a gente ter ideia de como que a gente vai fazer. Então, para a gente treinar essa ideia da função, o que é que a gente vai fazer? A gente vai, quando a gente chamar uma função, a gente quer, na verdade, que ela construa um arquivo para a gente. Então, eu vou abrir aqui o VimRC, e essa função aqui, eu vou até mudar o nome dela, eu vou chamar ela de Generate HTML, para gerar o HTML, tá? E aqui eu vou chamar gera HTML somente, que vai chamar o comando gera HTML, vai chamar a função generate HTML. Mas a ideia é copiar e colar para você não acabar não errando, né? Não errando aquilo lá. Então, se a gente salvar isso aí aqui e a gente abrir um Vim qualquer aqui, vamos só ver se está rodando. Gera HTML, minhas definições. Só que o que acontece? Para você chamar uma função, você criar um arquivo, na verdade, o que é que você tem que fazer? Você poderia fazer com o comando cal, que a gente já viu lá. Você pode vir cal, adicionar append, append, isso aí mesmo, append, append em quem? Geralmente, quando você vai adicionar, você tem que começar do arquivo da linha 0, não da linha 1. Da linha 0, quem? Eu quero adicionar da linha 0 o conteúdo, por exemplo, entre dois pontos, lógico que você tem que colocar aspas simples aqui, doctype, tá? Eu quero colocar doctype HTML logo no início do arquivo, tá bom? E aqui a gente pode finalizar, tá bom? Então vamos só ver. Salvei isso aí. Se eu chamar um Vim qualquer e rodar aqui gera HTML, ele já rodou lá para mim, tá vendo? Inseriu automaticamente na primeira linha, que na verdade é a linha 0, o doctype HTML. Você pode criar várias coisas desse tipo. Só que aí não é interessante, a gente quer na verdade preencher tudo automaticamente. Aqui a gente vai sair se salvar, tá? VRC. Então a gente poderia simplesmente abrir isso aqui com o comando read, que a gente já viu, read. A gente pode abrir o nosso arquivo.html e vai jogar aqui dentro. Da linha 12 até a 22, a gente já sabe como a gente faz as substituições. Então, da linha 12 até a 22, eu quero que você troque o início dela, já entra a expressão regular, por cal, a sintaxe, né? Cal append, isso aqui em todos, /g, tá bom? Enter. Olha lá, ó. Cal end, pra gente já viu, para não aparecer, a gente só fazer isso aqui, né? Já jogou o cal end lá. Da mesma forma, agora, eu quero, não no início, eu quero no final. Eu quero no final disso aqui tudo. Eu quero que você lance a finalização aqui da minha função. E já coloca aqui um aspas simples, né? Eu acho que a gente vai ter que escapar ela aqui em todos, tá? Então, no final dessas linhas, ele vai fazer isso aqui para mim. Lançou lá. Só que aqui a gente já sabe que a gente precisa pesquisar para não ficar essa parte branca aí, né? Então, já está quase pronto aqui. Então, na primeira linha, ele vai ter que jogar isso aqui. E aqui eu fecho para fechar certinho ali as aspas simples, né? Na segunda linha, eu quero que ele lance, que vai ser a primeira, aqui no caso 1, isso aqui. Na terceira, que é 2, vai lançar esse conteúdo aqui, tá bom? Na terceira, né, que no caso seria a quarta, acho que vocês estão entendendo, vírgula, isso aqui. Na quarta, essa vírgula, esse conteúdo aqui do título. Na quinta, esse conteúdo aqui, fechando o read. Na sexta, que lance esse aqui agora, o body. Na sétima, que você lance uns conteúdos vazios só de pular a linha mesmo, tá? Na oitava linha, aqui em cima a gente esqueceu da vírgula, né? No sétimo aqui, né? Bom, agora tá certinho. Na oitava, é bom respeitar aqui, né? Porque ele vai identar automaticamente também pra gente. Na nona e por final, na nona linha, esse end embaixo tá errado, a gente vai mudar, tá? Na nona linha, rode o HTML. Isso aqui a gente sabe que tá errado. Isso aqui é para dizer o final da função de só a gente apagar. E aqui também a gente apaga, tá? Então, já tá aquilo lá. Se eu salvar e sair, agora quando abrir o Vim e eu for lá em gera HTML, ele vai preencher todo um arquivo HTML para mim. Já vai adiantar aí
um bom lado para quando eu estiver escrevendo os meus documentos HTML, tá? Então eu fiz tudo isso só para mostrar a vocês como que funciona mais ou menos isso aí. Só que não é interessante, por exemplo, você abrir um arquivo HTML, vir em arquivo.html, tá? Como a gente já copiou GGVG, a gente pode deletar isso aí, né? GGVG, perdão, delete, né? Salva e sai. Então, abriu o arquivo HTML, qualquer arquivo, vamos mudar o nome, só porque a gente já salvou isso aí, vamos mudar arquivo nada.html. Enter. Eu quero que quando abrir, ele automaticamente já preencha com as tags básicas de HTML para facilitar o meu trabalho, tá? Então, o que a gente viu? Se a gente viu que quando a gente roda o AutoCMD Buffer para o asterisco.html, ele roda o comando eixo e mostra esse HTML. E se a gente, ao invés de fazer isso, a gente jogar o comando cal de chamar o generate.html, será que ele vai rodar? Então, vamos mudar isso aqui, vamos apagar e vamos usar o mesmo comando aqui. Vou até copiar aqui para ficar mais rápido, tá? Copiar isso aqui e vou colar aqui. E ao invés de ele dar um eixo, ele vai dar um cal de chamar. Vai chamar quem? O nosso amigo generate. Para melhorar, para você acabar não errando, você pode copiar aqui também, ou vir e colar, que aí fica mais fácil, né? Generate.html. Para qualquer arquivo que eu abrir agora, se eu for abrir um arquivo asterisco.html, ele vai chamar a função generate e já vai inserir todo esse conteúdo no meu arquivo, independente do arquivo, tá? Então vamos lá, eu abri o nada.html, vou abrir, já preencheu para mim, então já adiantou um lado para mim, foi bem mais fácil. Eu ainda posso deletar essa última linha aí que é opcional, mas geralmente em HTML a gente deixa realmente essa última linha, tá? Se a gente não sair, ó, não salvei, mesmo assim ele sempre vai chamar qualquer arquivo que eu criar que seja .html, qualquer .html, ele vai sempre preencher automaticamente. Então você vê, já por essa parte de funções, com os conhecimentos anteriores que a gente já tem sobre VinScript, o quanto ele já pode nos ajudar. A gente ainda vai ver coisas ainda muito mais interessantes do que isso, tá? Então foi somente para ver para vocês a ordem dessas informações, tá vendo? Você pode ainda criar lá, como eu disse, o A para quando você digita link. Tudo aqui a gente está fazendo. A gente vai ter um curso aí, só estou adiantando, que a gente vai ter um curso bem legal aí de desenvolvimento web do zero para a galera que quer no Linux. Vai ser bem interessante. Então eu já estou usando o Vim, porque muita gente já vai ter acesso também a essas informações lá no curso. E quem não sabe, não está entendendo o que eu estou falando, no curso você vai poder entender mais sobre HTML, como auto-preencher tags que você está escrevendo é extremamente funcional para quem está escrevendo, tá bom? E agora vamos continuar com o nosso slide, se a gente já viu aí por que a gente está andando, tá? Vamos ver agora as condições em VinScript, né? Beleza, vamos lá agora para as nossas condições, né? Vamos abrir aqui nosso VinRC. As condições elas são bem parecidas em... Eu vou criar uma nova função aqui, como a gente já viu, tá? Elas são bem parecidas com condições function nas questões de qualquer outra linguagem de programação, tá? Então vamos criar uma função aqui com o nome testar, tá bom? E dentro dela a gente vai passar, a gente pode passar também uma variável dentro de uma função, isso eu não falei para vocês, tá? Então vamos passar uma variável chamada var. Dentro dessa var a gente vai atribuir um valor a essa var vai ser igual a... Esse a, na verdade, é o seguinte, quando você está em Shell Script, não sei se vocês sabem Shell Script, mas quando você passa um comando teste, por exemplo, quando você passa 32, por exemplo, esse aqui é o primeiro argumento, o primeiro parâmetro que será adicionado. É a mesma coisa esse A aqui, tá? Esse A é o primeiro argumento, o B seria o 2, o C, o VinScript, na verdade, ele trata com as letras, tá? Então, ele vai passar a variável com o primeiro argumento, aí você entra nas condições if, se var for igual a 2, aí eu quero que ele diga eixo, que a gente já viu, é 2. Vamos colocar literal agora. Aí a gente vai usar o else if, tá bom? Else if, se var for igual a, vamos supor aqui 4, né? Eixo, só para vocês verem as condições, é 4, tá? Enter. E se não for nenhum deles, aí você vai dizer pra gente que é eixo não é nem 2 e nem 4, tá bom? E no final a gente tem que passar o nosso end if, tá bom? E finalizar a nossa função end function. Vamos atrapalhando um pouquinho aí, já é uma questão de lógica de programação, tá?
Então a gente criou a função com a nossa sintaxe do Vim, criamos o nome de uma função, que o nome dessa função é testar. Nela passamos uma variável, a gente pode criar variável com let, então a gente já criou uma variável com let, e que ela vai ser igual ao primeiro argumento que for passado a var. E aqui a gente vai criar uma condição onde a gente vai criar var2, var3, var4, ela vai exibir para a gente o conteúdo. A gente já sabe que a gente pode criar com command testar, vamos colocar testar var, colocar assim, var cal, chamar quem? Chamar testar e var, tá bom? A gente tem que dizer aqui o quem, que var é igual a 4. Atribuir um valor para var é igual a 2, enter. Rodar o comando testar agora, testar var, ó, é 2, tá vendo? Testar var, se a gente atribuir isso para 4, testar var agora é 4. Se a gente atribuísse o valor da variável para isso aqui, sei lá, tanto faz, né? Testar var agora não é nem 2 nem 4, beleza? Então é assim que funciona as condições em Vim em script, tá bom? Vamos ver agora os conceitos de loop, tá? Para loop a gente vai fazer a mesma coisa, sempre vai utilizar. Eu vou deixando por enquanto esse Vim RC aí, mas depois no final a gente vai mudar totalmente ele, mas eu vou deixar assim para você utilizar, se você quiser, só por questão didática, tá? Vamos lá, para o conceito de loop, primeiro eu vou começar com for. Vamos criar aqui uma variável chamada c, e ela vai ser igual a 0, tá bom? E no Vim a gente pode fazer assim, ó, for, igual no bash, e sempre a gente utiliza a letra i como variável, não? E em 1, se for 1, se for 2, em 3, vai ser tipo, vamos criar um fatorial. Só para você ver como funciona a sintaxe. O que você vai fazer? Let, onde c vai ser maior ou igual a 1. End for aqui embaixo. End for, tá? E aqui a gente precisa criar, como a gente já viu, um comando que chame esse aí. A gente vai chamar ela de show c. Show c echo c, tá bom? Então vamos lá. Se a gente chamar agora o Vim e a gente chamar o comando show c, é igual a 4. A gente poderia usar o mesmo conceito para o loop while, tá? Vamos criar esse loop while aqui embaixo para a gente não confundir, né? Então a gente já definiu um valor para o C lá em cima, então a gente não precisa redefinir, tá? Então C vai ser menor ou igual a mesma coisa se fosse um loop while, menor ou igual a 4, tá? Então você vai vir let, a mesma coisa, let C mais igual a 1. Vamos criar uma variável chamada total, um valor anterior para total. Total vai ser igual, vamos colocar como 1, e o C já está lá em cima, que é igual a 0. Então a gente não precisa redefinir o C, né? Ao invés de dar um eixo em total, a gente vai criar um command show total, que vai dar um eco em não é comando C ou show total. Show total 5, tá vendo? Show C, show C 5 também. Então, somente para você ver aí como que funciona esse conceito de for e também do while. E como eu disse, eu vou deixando aí os comandos aí para você ir treinando as sintaxes, tá? Do Vim Script. É bem lendo arquivos precitados e criando comandos para adicionados. Ah, tá. Isso aí é bem interessante para a gente. Isso é até a última parte, o 10º já. Eu me lembro que tinha colocado 10. Vou fechar aqui esse Firefox para não haver problema, tá bom? Deixa eu só ver se tá gravando tranquilamente para não fazer. Às vezes eu fiz tudo ali e tive que refazer de novo, que eu tinha esquecido de colocar para gravar. Então vamos lá. O que a gente vai fazer nesses arquivos pré-criados aí? Bom, a gente viu lá que a gente pode criar, abrir um arquivo HTML e já criou uma função onde vai gerar o HTML automaticamente, coisa desse tipo. Só que a gente poderia usar, como a gente já viu, o comando read para ler automaticamente um arquivo. Esses arquivos, geralmente a gente tem que criar um diretório chamado .vim, que é onde ficam os arquivos que o Vim vai ler. E também vai ser os plugins. A gente criou. Se a gente der um ls agora, a gente já vê que a gente tem um diretório .vim. Dentro desse Vim, a gente ainda vai criar aqui de forma recursiva, de forma parents, -p, vamos criar aqui um diretório chamado myfiles, que é onde vai ficar nossos arquivos para não ficar confuso isso aí, tá? E dentro do nosso .vim, myfiles, vamos criar um arquivo chamado code.txt. Vamos dar um enter aí, dentro desse code.txt, vamos criar aqui
uma coisa que eu utilizo muito em Jake, que é um comando personalizado onde ele mostra tags, highlight, bash, por exemplo. E aqui embaixo eu quero que ele finalize aqui o nosso highlight com end highlight. Só uma palavra que a gente quer que quando a gente gere um comando, ele automaticamente autocomplete para a gente, tá? Então já temos o arquivo code.txt criado lá e já salvamos, tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos agora abrir o nosso vim.vinrc, tá bom? E aqui a gente vai criar com o mesmo conceito uma function, onde a gente vai chamar ela de gera, é bom começar com maiúsculo, gera code, onde a gente vai passar, vamos colocar set code que é melhor, né? Set code fica mais interessante, né? E dentro dessa função a gente quer, como eu disse para você, que você tem um comando read. A gente viu lá que comando read, um alias dele, um comando mais simplificado é o R. Eu quero que ele leia aqui o atalho em .vim/myfiles, eu sei que é code.txt, tá? E aqui eu termino a minha função, end function, tá bom? End function, não function, function, tá bom? Então criamos aí. Agora a gente vai criar, como a gente já viu, um mapeamento do tipo N, do modo normal, no remap. É sempre bom você usar com remap. E eu vou criar aqui um comando, quando eu apertar Ctrl B, eu quero que ele chame a função setCode, chame essa função e ao mesmo tempo ele já pule para uma nova linha. Também vou mapear aqui no modo de inserção, do tipo no remap, também a mesma coisa. O Ctrl B também chame a nossa amiga, só que antes a gente viu que é bom a gente passar o ESC, né, o atalho. A nossa amiga setCode, aqui a gente vai ter que passar o CR e a gente vai colocar o I de inserção, tá? É bom, interessante, eu não tinha falado isso para vocês, mas aí a gente insere o comando, porque se a gente não colocar o I ali, a gente vai ter que dar Enter. Então a gente já sabe que a gente vai precisar disso. E se a gente estiver no modo visual também, no remap, que seria o mesmo do VMap, né? No remap seria o mesmo, mas é bom sempre utilizar o remap, como eu havia para falar para vocês. Vamos também mapear o Ctrl B, um ESC antes de executar, o setCode com o CR no final, e para o comando V a gente não precisa, porque a gente não vai inserir, já vai estar no modo de inserção. Quando a gente der, o que acontece? A gente criou o arquivo, criou o primeiro diretório .vim, criou o diretório myfiles e criou o arquivo code.txt, tá? E quando a gente criou isso aqui, a gente quando mapeou essa tecla, o Ctrl B, a gente quer que insira o conteúdo de code dentro do arquivo, ou em qualquer modo que a gente tiver, né? Seria a mesma coisa de o seguinte, você está lá no seu vim youtube.ch, por exemplo, e a gente vai estar aqui, a gente quer, como a gente já viu, a gente quer quando a gente der um ESC, o read, a gente vai lá em .vim/myfiles, code.txt, ele faça isso pra gente. Que seria a mesma coisa da gente usar o comando R, tá? Olha lá, ó, lançou de novo, tá vendo? Então aquele comando lá é o comando R. Como a gente mapeou, sair sem salvar aqui, tá? Como a gente mapeou, a gente só, mesmo que a gente estando em modo de inserção, se eu apertar Ctrl B, a gente esqueceu de fazer o quê? Esqueceu de criar o comando, na verdade, né? Vim code aqui, ó. A gente esqueceu de colocar o nosso setCode aqui, command setCode, né? Que ela vai chamar call a função setCode. Esse setCode comando é diferente de setCode função pelo fato de ter as aspas duplas ou os parênteses, tá? Então, se eu estiver nesse modo Ctrl B, ó, insere, tá? Se eu estiver no modo de inserção, Ctrl B, insere, tá? Se eu não tivesse o I, volta lá. Que eu primeiro lancei para você ver. Se eu tirar o I daqui, salvar e sair, se eu estiver no modo de inserção e der o Ctrl B, funcionou, mas ele saiu do modo de inserção. Veja, ele foi para o modo de comandos. Ele inseriu, mas ele saiu. Então, é para isso que serve esse I no final. Que você continua no modo de inserção após você inserir. Se você... Opa, sair daqui, né? No YouTube. Se você está aqui mais ou menos, aí você vai lá e dá Ctrl B para inserir, você inseriu o conteúdo do code.txt, mas você continuou no seu modo de inserção. Se você tivesse, volta aqui tudo, se você tivesse no modo visual, V aqui, Ctrl B, olha lá, ele inseriu depois, só que ele voltou para o nosso modo normal. No modo normal é interessante a gente fazer isso, ou no modo visual, até porque a gente não vai ficar
usando inserção ou continuar no modo visual só porque a gente está no modo visual. Então é dessa forma que você lê arquivos externos, né, no seu Vim, tá bom? Que você está sempre aí utilizando o Vim, você pode criar vários, você pode colocar a tecla P, que você usa bastante, tags P, na verdade, do HTML, todos os comandos, loop for, você esquece a sintaxe, você cria já um comando personalizado sempre com no remap, o V na frente você sabe que é para o modo visual, o I para o modo de inserção, se você quiser continuar no modo de inserção, você joga o I no final do CR, que é de uma nova linha, e assim por diante. Então, dessa forma a gente termina esse capítulo aí do Vim Script.